Paz e graça, meus irmãos, Deus abençoe a todos, que o eterno nosso Deus venha trazer luz aos nossos caminhos e luz aos nossos entendimentos através da sua santa e inerrante palavra. Deus abençoe a todos, seja bem-vindo a mais este vídeo, tá bom? Que esse vídeo possa servir de base de conhecimento para você. No vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito das lições bíblicas da CPAD, irmãos. Eu costumo dizer que essa revista não é uma simples revista, né? Da CPAD. É um seminário teológico, né? Muito bom mesmo, eu costumo dizer, né? Vamos falar hoje da lição de número 2, tá? Você pode ver o vídeo alguns vídeos anteriores, você vai ver que eu falei da lição de número 1. Então nós vamos dando sequência para falar dessa revista, tá bom, meus irmãos? A lição a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 2, a mordomia do corpo. Muito bom e edificante esta lição, tá? Vamos lá, para a gente não demorar muito tempo. Esse vídeo é só um relumbre para você ver e para você tratar de cada tópico, né? Nós vamos falar de cada tópico, as partes mais importantes, as primárias partes mais importantes, né? Resumidamente, tá bom? Mas vamos dar aí um acréscimo aí de conhecimento para os irmãos. Lembrando que Escola Bíblica, como já disse, é um seminário teológico, tá, irmãos? Vamos lá, o texto áureo, ele fala o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, sacrifício santo, sacrifício agradável a Deus, o que é o vosso culto racional, tá? Que fica em Romanos capítulo 12, versículo de número 1, este texto. Verdade prática: o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Eu quero ler aqui com vocês sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e nós vamos ter abaixo a leitura diária, né? Que é muito importante também você, professor, aí você está lendo aí com os alunos essa leitura diária, muito bom mesmo. Vamos ver a de segunda-feira. Segunda-feira é interessante, tá, irmãos? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que fala assim: a tricotomia do corpo. O que é tricotomia? Tem duas bases aí teológicas, a dicotomia e a tricotomia. O que é dicotomia? Dicotomia é aqueles que creem somente no corpo e espírito, mas não creem na alma, né? A tricotomia, que é o meu caso, que é o caso de muitos, eles creem tanto no corpo, tanto na alma, quanto no espírito. Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz-nos o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí temos aí a base para a tricotomia. A tricotomia, como eu falei, é o espírito, alma e o corpo, né? Você pode dar aí, lendo aí um pouco mais sobre essa matéria. Então achei interessante aí os professores também falarem dessa tricotomia, muito interessante, tá, irmãos? Vamos lá, leitura bíblica em classe. A nossa leitura fica em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13 ao 20. Diz assim: os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para prostituição, né? Senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nós estamos vivendo dias maus, irmãos, dias maus. As profecias estão se cumprindo, né, irmãos? Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor Jesus, o Senhor nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que
o que se ajunta com a meretriz faz corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Agora, mais um alerta. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Qual foi o preço? Glorificai, pois, a Deus do vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que é templo? Templo é um edifício destinado a culto. Tá? Então, seu corpo é um edifício que o grande arquiteto, Deus, o arquiteto, planejou para quê? Para que você venha adorar, né? Edifício destinado a culto. Tá? E o que é culto? Nós vemos que é homenagem à divindade e também adoração. Então, nosso corpo é destino de culto e destino de adoração, né? Melhor dizendo assim. Vamos lá, introdução, bem rápida a introdução. Nessa lição estudaremos a mordomia do corpo. Nela destacaremos o valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus. A Bíblia mostra que o Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida, tornando a sua imagem e semelhança. Quando compreendemos essas verdades bíblicas, tornamos-nos mais responsáveis pelo zelo do corpo perante o Criador, pois, segundo a palavra, o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. Mais um alerta aí, templo do Espírito Santo. Vamos falar agora. Essa introdução não precisa muito de falar, né? Pelo menos aqui, mas na sua aula você, por gentileza, fale da introdução. Vamos lá. O tópico primeiro diz assim: a dimensão material do corpo. Subtópico primeiro, a formação maravilhosa do corpo. Vamos ver lá. A formação maravilhosa do corpo é como Deus criou o corpo. Todos nós sabemos, né? Mas vale a pena nós estarmos aí lendo apenas um trecho. Diz assim: a Bíblia relata a criação do corpo do ser humano. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. No capítulo 2, e do versículo 18 ao 25 do livro de Gênesis. Foi uma obra maravilhosa, poeticamente expressa nas palavras do rei Davi, que diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, versículo 14. Esse Salmo 139, versículo 14, se refere justamente à criação, né? Não só o surgimento, a criação de Davi, o nascimento de Davi, não, mas é toda a criação. Tá bom? Louve a Deus por sua maravilhosa criação. Então, o subtópico de número 1, do primeiro tópico, trata justamente da criação, né, do ser humano. Nós temos uma lição, uma revista da lição, das lições bíblicas da CPAD, que fala justamente do livro de Gênesis, né, sobre a criação. Trata muito bem sobre a criação. Depois você pode procurar aí que você vai encontrar. Então, o subtópico de número 1 fala da criação. Deus criando o ser humano. Agora, o subtópico de número 2 é interessante e eu vou ler com os irmãos, tá? Fala da estrutura, tá, do corpo humano. É impossível, irmão. Tem um certo teólogo que ele diz o seguinte: para acreditar no ateísmo, tem que ter muito mais fé do que acreditar no cristianismo. Não dá, irmãos. Para você acreditar que o nada explodiu e formou o seu corpo, para você olha o seu corpo e para você ver como é a estrutura do seu corpo. Nós vamos ver. Então, para acreditar no ateísmo, tem que ter muito mais fé do que para acreditar no cristianismo. Eu, como um grande teólogo já falou, eu não tenho fé suficiente para acreditar no ateísmo. Então, alguns dizem que os ateus não têm fé. Não, ateu tem fé, irmão. Tem muita fé mesmo.
Porque para acreditar no ateísmo tem que ter fé, irmão. Vamos lá, estrutura do corpo humano. Olha só a estrutura. Quando estudamos a estrutura do corpo humano, percebemos quão maravilhosa foi a obra do Criador. Por exemplo, o organismo se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto, tá? Este possui 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo do nervo até o máximo de 360 quilômetros. Aí, ó, o corpo se constituiu de 70% de água. Tem 96 quilômetros de veias e artérias, 10 bilhões de vasos capilares, 100 trilhões de células. A estrutura humana revela a complexidade e a teoria da evolução jamais explicará. Então, irmão, para acreditar no ateísmo tem que ter muita fé, tá bom? Aí nós vemos no tópico de número 1, o grande arquiteto e o grande plano que ele fez, né? Tanto da criação, quanto também da estrutura do corpo humano, tá bom, irmãos? Vamos lá agora para o segundo tópico, que diz assim: a dimensão espiritual do corpo, né? Nós vemos aí o subtópico de número 1, o corpo segundo as escrituras. Deixa eu dar um jeitinho aqui, só um minuto. Só um minuto. Vamos lá, né? O corpo segundo as escrituras. A Bíblia usa várias metáforas para designar a espiritualidade do corpo, tá? Nós vamos ver os corpos, tanto o corpo do pecado, corpo terrestre e como o templo do Espírito Santo. Vamos lá. Subtópico de número 1 fala do corpo segundo as escrituras. Aí fala corpo do pecado. O que é o corpo do pecado? Segundo a lição, é o velho homem, tá? O homem exterior, antes do batismo, né? Nós vemos que antes de nós sermos batizados, nós éramos uma criatura. Depois que fomos batizados, nós nos tornamos outra criatura, nova criatura. Então, o corpo do pecado se refere justamente à pessoa antes do batismo, tá? Agora, casa terrestre. O que é a casa terrestre? Casa terrestre é o corpo físico, né? Casa temporária, né? Que nós habitamos, né? Isso aqui é um corpo temporário. Estamos aqui, mas não somos daqui. Somos peregrinos nessa terra e um dia estaremos com o nosso Criador. E você que ainda não o aceitou, né? Ou ainda não o reconheceu, melhor dizendo, reconheça-o, porque um dia estaremos diante do trono para sermos julgados, né? Aí vamos lá, o templo do Espírito Santo, como todos nós sabemos, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, né? Que diz justamente o seguinte: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Né? É um alerta do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto para não darem lugar ao pecado, ou seja, não deixarem que o corpo fosse contaminado pela prostituição, né? Como já falei, os dias são maus, irmãos, maus. Então, o tópico de número 2, a dimensão espiritual do corpo, trata do homem do pecado, do corpo do pecado, melhor dizendo, que é a velha criatura, o homem velho, antes do batismo. Fala do corpo temporário, que nós estamos aqui, que nós somos forasteiros, peregrinos, né? Fala justamente isso. Estamos aqui, mas não somos daqui. E fala que nós também somos o templo do Espírito Santo. Não é de nós, é de Deus, proveniente de Deus. Subtópico de número 2 diz assim: pecados contra o corpo. A Bíblia adverte acerca dos pecados contra o corpo. Aí você vai ler, vai transmitir para os ouvintes, para os alunos, né, que o pecado do corpo. Vamos lá, pecado do corpo. Aí vamos lá, temos 5 classificações, tá? Primeiro, prostituição, adultério, fornicação, homossexualidade, transexualidade. Então ele trata de 5, tá? Aí você vai ver que todos esses 5 falam justamente do pecado
do nosso corpo contra o nosso corpo, tá? Que somos templo de Deus, que não é de nós, que é proveniente de Deus e que um dia daremos conta também sobre este corpo, né? Então você vai ver aí no subtópico de número 2, 5 pecados, como eu já falei, contra o nosso corpo, tá? Aí algo interessante também vai também no tópico de número 3, que diz assim, subtópico de número 3, tá? A santificação do corpo. Eu vou ler aqui. É o ponto fundamental da mordomia do corpo. Diz a Bíblia, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Nós vamos ver algo aqui interessante, tá, irmãos? Os meios da santificação que vem da parte de Deus, tá? Que vem diretamente de Deus, os meios que Deus fez, formou, para que nós venhamos nos santificar a cada dia, tá? Nos santificar, nos separarmos a cada dia para o Senhor. Vamos lá, santificação que vem da parte de Deus. Deus quem age diretamente na santificação integral do crente, espírito, alma e corpo. Primeiro meio que o Senhor formou, né, que ele age diretamente na santificação do homem, né, tanto do espírito, alma e do corpo. Diretamente ele age e diretamente a pessoa fica santificada ou santa, mas também tem outros métodos, né? Vamos lá, vou fazer a conta aqui. O Altíssimo também santifica através de Cristo. Aí tem os textos bíblicos, Efésios capítulo 5, versículo 25, 26 e os demais, né? E também através do Espírito Santo, tá? Nós vemos em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, Romanos 15, 16, e também da palavra de Deus, João 17, 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, aí 4 métodos. Primeiro, Deus age diretamente na santificação do homem, né? Deus age através na santificação do homem através de Cristo, e outra através do Espírito Santo e através da palavra de Deus. Agora, tá? Aí você fala, então se é só isso, então é Deus que tem que agir, né? Deus que tem que agir em mim para que eu venha me tornar santo. Não. Aí o autor, aí, o nosso comentarista da revista colocou muito bem. Também há responsabilidades, tá, de cada uma pessoa. Vamos lá, responsabilidade humana na santificação, né? Eu vou ler, irmãos, rapidinho para vocês. A responsabilidade humana na santificação, Deus não entrega ao homem um pacote da salvação pronto e acabado. Ele faz a sua parte no lado divino, mas o homem tem de ser um participante ativo deste processo. Vamos lá? A santificação, o homem precisa dar lugar à vontade de Deus. Em primeiro lugar, temos que dar lugar à vontade de Deus. Essa é a nossa responsabilidade na santificação, tá? E vamos lá. Quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Logo, o crente pode participar do processo da santificação mediante os seguintes elementos. Primeiro você tem que dar lugar, tá? À vontade de Deus. Primeiro tem que dar lugar à vontade de Deus. Agora, quais são os elementos, né? Os elementos mediante a essa santificação. Primeiro, a fé em Cristo, dedicação a Deus, andando em espírito, renunciando ao pecado. 4. Dar lugar à vontade de Deus, tá? Aí você vai ter que ter fé em Cristo, dedicação a Deus, andando em espírito e renunciando ao pecado. Aí está os elementos os elementos da responsabilidade humana na santificação. Nós temos este dever, irmão. Primeiro, dar lugar à vontade
de Deus. Renuncie as tuas vontades, irmãos. Renuncie, que nós venhamos renunciar. Isso que o Eterno venha nos ajudar a renunciar nossas vontades. Vamos lá. Terceiro tópico, diz assim: o culto racional e a mordomia do corpo. Nós vamos ver em Romanos capítulo 12, versículo de número 1, né? De acordo com as Escrituras, devemos nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nesse sentido, o culto a Ele, segundo Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, deve considerar o seguinte tripé. Vamos lá. Primeiro, sacrifício vivo. O que é o sacrifício vivo? O cristão deve apresentar-se a Deus como sacrifício vivo, agradável e sacrifício de louvor, pois todos que cremos fomos crucificados com Cristo. Tá? Subtópico de número 2, um sacrifício santo. Tá? O que é um sacrifício santo? Uma vez que ele colocou o sacrifício vivo, demonstra que pertencemos a Deus, consagrados inteiramente ao Pai, para vivermos uma vida santa, pura no corpo, na alma, no espírito. Tá? Uma vida santa é um culto ao Senhor. Sacrifício agradável. O que é o sacrifício agradável? Uma das coisas mais belas da vida cristã é quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus. Este é o verdadeiro estágio total de entrega ao Pai. Tá, irmãos? Então, os sacrifícios provenientes, vamos tratar dos sacrifícios. Muito interessante aí, tá? Está dando aí essa aula aí, né? Primeiro, sacrifício vivo, sacrifício santo, o sacrifício agradável a Deus. Vamos ler a última parte do tópico de número 3. A imagem de sacrifício demonstra dedicadamente, Romanos capítulo 2, ensina como devemos ser a nossa mordomia do campo espiritual e material. Ela passa por uma mente renovada, não conformada com o espírito deste mundo, em que o cristão é instado a viver em sacrifícios cotidianos, assim o nosso culto racional. Então, o que devemos viver, né, é cada dia cotidianamente vivermos esses sacrifícios, né, o sacrifício vivo, o sacrifício santo, o sacrifício agradável a Deus, que é também o nosso culto racional de ensino, né? Tá, irmãos? Vamos ler aqui também a conclusão. O nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santificação diante de Deus. Assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus, apresentar-nos em sacrifício vivo, sacrifício santo e agradável ao Eterno. Que ele nos faça mordomias fiéis de seus bens tão preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Mordomia, cargo, ofício ou até mesmo o ministério. Um servo que foi posto neste ofício, não deixa de ser servo, mas foi posto em um ofício de mordomia, um ministério de mordomia. Tá bom, meus irmãos? Essa lição aí venha nos edificar aí, nos abençoar. Nós novamente agradecemos o comentarista, também a CPAD, de estarmos aí nos proporcionando, nos agraciando com essa revista, né, com o nosso amado teólogo, mestre Elinaldo Renovado, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que o eterno nosso Deus venha trazer luz aos nossos caminhos e luz aos nossos entendimentos através da sua santa e inerrante palavra, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Paz e graça.